E, infelizmente, os homens estão presos pelos pecados, estão sendo dominados pelo pecado, estão sendo escravos do pecado, estão sendo manipulados pelo pecado, cujo diabo Satanás está por trás. Então o diabo Satanás, ele odeia você, ele quer destruir você, ele quer que você vá para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então ele tem usado Satanás do pecado que é em seu coração para destruir você. Então você, eu, todos nós, os homens deste mundo, nós devemos confessar os nossos pecados diante de Deus. E em seu Filho, Jesus Cristo, nós temos o seu perdão. Então, quando Jesus estava naquela cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, em Jesus, nós temos o perdão de Deus Pai, a salvação de Deus Pai para com a nossa vida. Então, você deve confessar os seus pecados diante de Deus e deixar a prática pecaminosa da qual você tem feito e vivido neste mundo. Então, o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, do capítulo 29, do versículo 15, diz assim, olha só, Isaías 29, 15 diz assim, olha só. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Amém, glória a Deus até aqui. Então o profeta diz para nós, não tem como, é impossível, incabível, que algum ser ao qual Deus o criou, consegue esconder com a coisa do seu Criador. Não tem como. Deus, ele tem um atributo que é somente dele, a onisciência. Ou seja, ele sabe o que se passa em sua mente, psique e alma, em seu coração e espírito. Nós conseguimos esconder os nossos pecados dos homens, mas ninguém consegue esconder de Deus. Então, o próprio querubim ungido, que alguns dizem que seu nome era Lúcifer, ele tentou ocultar o seu plano maligno que havia em seu coração diante de Deus. Só que o nosso Deus é onisciente, Deus é criador, nós somos criaturas, anjos, homens e animais, nós somos criaturas. Então o Criador é maior do que a criatura, pois ele tem poder para criar tudo e todas as coisas. Então esse querubim tentou esconder o seu plano, o seu projeto que havia em seu coração diante de Deus. Ele queria usurpar, ele queria assumir o lugar de Deus, ele queria ser como Deus, ele queria adoração que pertence somente a Deus. Então Deus sabia o que estava em seu coração, os pensamentos desse querubim ungido, Lúcifer. Deus sabia do seu plano maligno que havia em seu coração. Então houve uma guerra e ele foi precipitado. De lá para cá, e os anjos que ficaram do seu lado, então eles se rebelaram contra Deus e caíram. Então, um pecado oculto pode fazer com que você caia diretamente para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então, confessa os seus pecados hoje. Então, havia um rei de Deus chamado Davi, o segundo rei de Israel chamado Davi. A palavra Davi, o nome Davi, significa amado. Davi era amado de Deus, o xodó de Deus, o queridinho de Deus.
Davi tinha tudo, Deus havia dado tudo para ele, riqueza, glória, mulheres, família, filhos. Davi tinha tudo, Davi tinha tudo. Mas Davi, um certo dia, ele estava em seu palácio, do seu palácio. Havia uma casa vizinha, e naquela casa havia uma mulher nua, se banhando, tomando banho. Aquela mulher estava nua. Davi parou, ela tentou, desejou aquela mulher em seu coração. Então Davi não se conteve apenas em cometer a pornografia. Então ele pediu para que eu trouxesse, essa mulher para seu palácio. Ele, Davi, cometeu adultério com ela. Davi teve uma relação sexual ilícita, proibida por Deus, com aquela mulher chamada Batseba. Adultério, Davi cometeu adultério, que é uma falsificação, é uma adulteração. É você trocar o certo pelo errado. Então, tanto o rei Davi como uma mulher chamada Batseba eram casados. Então, Davi ficou sabendo, Deus, depois que aquela mulher estava grávida dele. Então, Davi arquitetou um plano para tentar esconder o seu pecado do povo, dos homens, da realeza, da sua família, dos seus filhos, do povo de Israel, seu povo. Então, Davi pediu para que Joabe, que era comandante do seu exército, ele pediu para que colocasse Urias, o marido daquela mulher Batseba, lá na linha da frente de batalha, para que ele morresse. Ele morrer, Davi escaparia do seu pecado, oculto, escondido, as escolhas ao qual ele havia cometido com aquela mulher. Então Davi tentou ocultar o seu pecado debaixo do tapete. Ele conseguiu esconder dos homens. Mas o nosso Deus é onisciente. Deus estava contemplando, vendo as obras, mas a qual seu servo Davi estava cometendo aqui na terra. Então aquele homem, Urias, morreu. Davi, na mente do rei Davi, escapei do meu pecado. Então, Davi ia tomar aquela mulher para si. Aquela mulher estava grávida do rei Davi. Mas o nosso Deus, ele é amor. Sim, Deus é amor. Sim, mas Deus é justiça. Deus odeia o pecado. Deus não pode ficar, morar, habitar e compactuar com o pecado que é em sua vida, pois Deus é santo. Então Deus enviou seu profeta Natan para desferir a sua justiça contra o seu servo, o rei Davi. Então o rei Davi pagou um alto preço devido ao seu pecado oculto, porque Davi não confessou diante de Deus o seu pecado oculto, escondido. Se Davi, ele pecou, mas se Davi tivesse cometido pecado e tivesse confessado, pedido perdão a Deus imediatamente, se arrependido do seu pecado escondido, o castigo talvez não seria tão grave, tão rígido de Deus para com ele. Mas Davi não confessou seu pecado. Então Davi pagou alto preço. Olha só que coisa. Olha só o resultado, o saldo de um pecado oculto, não confessado diante de Deus. Olha só. Primeiro,
o filho do adultério entre ele, o rei Davi, e Batseba não nasceu, morreu. Davi, o rei Davi, tinha várias mulheres e vários filhos. Ele tinha um filho chamado Aminon. Aminon tinha uma irmã chamada Tamar. Então Aminon se encantou por Tamar. Então ele estuprou a sua própria irmã Tamar. E ele tinha outro filho chamado Absalão. Absalão ficou com tanto ódio, raiva de Aminon que matou Aminon. Olha só. Tempos depois, o próprio filho do rei Davi, chamado Absalão, tentou usurpar, assumiu o lugar do seu pai, do rei Davi. E foi morto por Joabe, que era o comandante do seu exército, ou seja, do rei Davi. Olha só. Primeiro, o filho do adultério não nasceu, teve uma filha estuprada, teve 2 filhos mortos, o filho do adultério, Aminon, Absalão. Tempos depois, quando Davi tinha o filho da promessa, que era Salomão, depois do filho do adultério, o rei Davi e Batseba se casaram. Eles tiveram outro filho, ao qual chamou de Salomão, o filho da promessa, que era o substituto do rei Davi. Ele tinha vários filhos. Ele tinha um filho, Adonias, e Adonias tentou ser rei no lugar de Salomão, e foi morto por Salomão. Então Davi teve 3 filhos mortos e uma filha estuprada. Olha só, porque Deus falou que a espada não queria sair da sua casa. Então olha você, cuidado, confessa os seus pecados diante de Deus. Confessa o seu adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, estupro, idolatria, incredulidade, vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, mentira, fofoca, traição, inveja, ciúme, falsidade, orgulho, religiões, seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, feitiçaria, feminicídio, latrocínio, homicídio. Então confessa os seus pecados e não cometa mais tal ato. Então você hoje se arrependa dos seus pecados. Pecados ocultos são pecados não confessados, pecados que você está escondendo em seu coração, da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, do seu pastor. Então confessa os seus pecados diante de Deus hoje, antes que seja tarde demais. Porque os pecados ocultos pode fazer com que você, mente, física e alma, vá para o inferno, para o rato, para o tormento eterno. Então o pecado é muito grave. Então Jesus morreu naquela cruz para você ter o perdão de Deus Pai. Mas para isso, para ter validade, para que eles venham ter eficácia, venha fazer efeito para que a sua vida, você deve abrir a sua boca e confessar os seus pecados. Sabe por quê? Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim, olha só, Atos 3, 19, diz assim, olha só,
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, que está bem claro. Para você receber o perdão de Deus, você deve se arrepender. A palavra pecado, no grego é hamartia, significa errar, errar, que está errado. Então, em outras palavras, a pessoa que está na prática do pecado em sua vida está seguindo um caminho errado, está trilhando o caminho errado. Por exemplo, adultério. O homem já é casado, ele pula a cerca, ele burla a lei, ele quebra a lei, ele já é casado, ele tem uma mulher, mesmo assim ele procura sexo em outro lugar. Ele está errado. Ele está errado por quê? Porque ele já é casado, ele já tem uma mulher, uma esposa, ao qual ele pode ter e manter uma relação sexual lícita, permitida por Deus. Amém? Então, você deve sair desse caminho errado, ao qual você está vivendo, levando neste mundo. Então, não olhe o que não é seu, não toque, não pegue o que não lhe pertence, não roube, não furte, não mate, não ultrapasseie, não engane o seu próximo. Faça o bem para com todos, diante de Deus, e para com o seu próximo também. Amém? A palavra arrependimento no grego é metanoia. Significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual. É mudança de vida, de conduta, de atos, de feitos, de obras e de caminhos. É você deixar essa vida suja, imunda, nojenta, emporcalhada e corrupta, ao qual você está levando e vivendo neste mundo. Então você se arrependa hoje. Confessa os seus pecados para Deus hoje, agora. Porque o dia que essa carcaça morrer, que é pó barro, que casa morada de habitação da alma, quando ela vier a morrer através de um aneurisma, derrame, AVC, infarto, parada cardíaca, um tumor, câncer, leucemia, fatalidade, acidentes, tragédias, tiros, facadas, choques elétricos, afogamentos, peste, doenças, essas coisas matam apenas o corpo, que é pó. E depois ele será velado. E depois ele será enterrado no cemitério. Pois é, pode votar. Por quê? Porque Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito, principalmente é uma voz a descuidar, amém? Então cuidado você, não morra sem antes se arrepender dos seus pecados e confessar eles diante de Deus. Porque a carta aos Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, só se morre uma vez, vindo depois disso o juízo de Deus, o juízo de Deus. Então quando você morre a alma, corpo, a alma, ela sai do corpo, ela tem dois destinos, final e eterno, após a morte do corpo, para lá, para o céu, morar no paraíso com Deus Pai, mediante o seu Filho Jesus Cristo, ou ele irá para o Hades, para o inferno, para o tormento, sofrimento eterno, o inferno. Então se arrependa hoje.
vá para o sítio, para um paraíso, um lugar intermediário. Então pense hoje, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus tem a salvação para a sua alma. Então o próprio nome do Senhor Jesus em hebraico é Yeshua. Esse nome hebraico, Yeshua, é a junção de dois termos hebraico. Yeshua é a junção, é dois nomes hebraicos. Yasha. Yah e a forma abreviada do nome Yahvé, que é Deus. Yasha é salvação. Então, Yeshua, Jesus significa salvação de Deus ou Salvador de Deus. Então, Yeshua, você tem solteria. Salvação no grego. Então, a solteria vem por Yeshua, mediante a metanoia, a qual sua psique sofre aqui na terra. Então, a solteria, ela representa 4 coisas para a nossa psique alma. Primeiro, livramento, preservação, segurança e salvação. Então, em Jesus, você é preservado do diabo Satanás. Você tem segurança 24 horas. Você tem livramento todos os dias para a sua vida. E você tem o mais importante para a sua vida, a salvação, a solteria para a sua psique, mente e alma. Em Yeshua, Jesus, Yeshua. Confesse Yeshua em sua vida hoje. E você está desviado ou desviada do caminho do Senhor Jesus, volte hoje. Faça com o filho pródigo. Venha para o Pai. Volte para o Pai. Corra para o Pai. O Pai ainda está perto. Porque o livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto também. Glória a Deus. Então, mediante a prática do Evangelho em sua vida, você tem a salvação para a sua mente, física e alma. Então, o Evangelho, as boas novas, boa notícia, boa mensagem de Deus para com a sua vida é Jesus. Mediante o Evangelho, ou seja, a sua palavra. Então, o Evangelho está nas ruas, praças, igrejas, rádios, televisão, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Kawaii e TikTok. Ou seja, a palavra está acessível a você, perto de você. Basta apenas você aceitar, pois é pela graça. É um presente, é um favor merecido de Deus Pai, para com a sua vida, que seja seu Filho, Jesus Cristo. Então você se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados para Deus hoje. Em Jesus você tem perdão. E com isso você, confessando os seus pecados, o seu pecado será pagado por Deus, bendito seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira carta do apóstolo João é capítulo 2. Olha o que diz. Olha só. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim, olha só. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis.
Mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Glória a Deus. Então é por Jesus. Você tem o perdão, é por Jesus. Quem perdoa não é papa, padre, pastor, pregador, profeta, sua mãe, seu pai, seu filho, a sua religião, as suas seitas, as suas obras, a sua teologia. Não. É unicamente, exclusivamente por Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele nos defende contra as acusações do diabo Satanás. Então, em Jesus você tem defesa. Você está seguro, protegido, guardado, salvo e abençoado, mas é em Jesus. Não é Maria, não são santos, não é a sua religião, a sua seita, as suas obras. Não, nada, nada. Jesus, Ele é o nosso advogado. Amém? Então, mas para que isso venha se realizar, se concretizar, ter eficácia e validade em sua vida, você deve, em primeiro lugar, se arrepender dos seus pecados, ou seja, deixa de fazer, de praticar, de aplicar em sua vida. E não fazer mais tal ato. É para de andar pelos caminhos pecaminosos ao qual você caminhava neste mundo corrompido, cujo diabo Satanás jaz aqui. Então, venha para Jesus. Então, em Jesus, você tem perdão dos seus pecados. Em Jesus, os seus pecados serão apagados por Deus o Pai. Amém? Então, aceite Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, confesse para Deus, mediante o seu Filho, Jesus Cristo, os seus pecados ocultos. Então, se arrependa hoje, peça perdão hoje, não cometa mais tal ato, para de praticar os pecados. Caso você venha cair, errar e pecar neste mundo, se levante, persista no caminho de Cristo e peça perdão a Deus. Confesse os seus pecados para Deus. Não durma com os seus pecados, pois você pode dormir com eles em seu coração e acordar no inferno, raio de tormento eterno. Então confesse para Deus o Pai os seus pecados ocultos. E em Jesus você tem perdão de Deus para com a sua vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Continue persistindo no caminho de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém? Glória a Deus.